A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos, da editora CPAD. Estamos estudando o quarto trimestre deste ano de 2024, trazendo uma série de lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato, e trazem como título, as lições desse trimestre. O assunto geral é as promessas de Deus. Bom, nós já estamos aí na quinta lição desse trimestre, estudando sobre as promessas de Deus, nas suas mais variadas aplicações, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cotidiana. E hoje nós vamos estudar sobre a promessa de salvação, falando sobre as promessas de Deus para a vida do ser humano, para a vida do homem. Nós vamos tratar nesta lição de número 5 sobre a promessa de salvação, lição essa que vai ser estudada no dia 3 de novembro nas nossas escolas bíblicas dominicais. Bom, vai ser uma boa oportunidade de falarmos um pouquinho sobre salvação. Nós estamos vivendo um tempo onde muita gente tem trazido o Evangelho para uma interpretação voltada para as questões terrenas e também fazendo com que o Evangelho seja sinônimo de prosperidade material, seja sinônimo de sucesso, quando, na verdade, estudando sobre o que é a vida cristã, nós percebemos que não é bem assim, Embora o nosso Jesus ele é poderoso para prosperar a vida do ser humano, e muitos, de fato, prosperam financeiramente, têm uma vida de muitas conquistas, mas esse não é o objetivo maior da pregação do Evangelho, e não foi exatamente para isso que Jesus veio ao mundo. A missão de Jesus ao vir a este mundo foi muito mais além, vai muito mais além do que a concessão de bênçãos materiais para as nossas vidas. Então essa lição vai ser muito interessante para a gente falar de fato sobre salvação. O que é salvação? A gente precisa resgatar um pouco essa temática, falar um pouco mais sobre a salvação como uma promessa que Deus deixou para os seus, para aqueles que crêem em Jesus como Salvador. Uma coisa importante que a gente precisa sempre lembrar: a Bíblia, ela não foi feita, não foi criada para defender a existência de Deus. A Bíblia não foi criada para provar que Deus existe, não, de forma alguma. A Bíblia, ela existe para nos fazer compreender o plano de salvação que Deus preparou para a humanidade. Porque todo ser humano já nasce pecador e perdido. A Bíblia, que é a palavra de Deus que nos foi dada, ela nos foi entregue por obra divina, justamente para que, através da Bíblia, nós possamos entender o porquê o homem precisa da salvação. Por que o homem precisa de salvação? Como essa salvação foi elaborada? Como essa salvação chegou até nós? Por que a salvação oferecida por Deus é necessária na vida do ser humano? A Bíblia foi escrita para explicar isso. A Bíblia foi escrita não para provar que Deus existe. Se o ser humano não crer que Deus existe ler a Bíblia, ele lê a Bíblia e continua não crendo que Deus existe, o grande perdedor é ele. A Bíblia não está preocupada em provar para ninguém que Deus existe. A Bíblia foi um livro escrito por inspiração divina, para que nós possamos entender por que somos pecadores. Como nós podemos compreender essa questão do pecado? Por que precisamos de salvação?
Como nós podemos ser salvos? Onde é que Cristo entra dentro desse processo salvífico? Qual é o papel de Cristo dentro do plano da salvação? É para isso que a Bíblia existe, para que nós possamos compreender isso. De Gênesis até Apocalipse, nós vamos encontrar, em algum momento, as referências bíblicas convergindo nesse tema. Salvação da humanidade, salvação do ser humano, necessidade do homem conhecer a Jesus para receber a salvação. Então, o tema principal da Bíblia é salvação por Cristo Jesus. Esse é o tema da Bíblia. A Bíblia tem muita filosofia, a Bíblia tem pontos científicos, também fala de ciência, a Bíblia é um excelente livro histórico, a Bíblia tem botânica, a Bíblia tem poesias, mas a Bíblia ela foi escrita para nos fazer compreender que somos pecadores e que precisamos de Jesus para alcançar a salvação. De Gênesis a Apocalipse, a gente vai compreender isso, nós vamos perceber Deus falando isso para a humanidade. Deu para entender? Então isso aqui é muito importante, porque quando a gente fala sobre a promessa da salvação, nós estamos falando da maior promessa que Deus fez ao ser humano. Isso já começa lá em Gênesis capítulo 3. Quando o homem pecou, Deus lá já começou a revelar para o homem que ele tinha um plano, que ele tinha um projeto para resgatar a humanidade do pecado, que agora fazia parte da vida do ser humano. O homem pecou no jardim e passou a estar ali condenado à morte eterna, condenado à perdição, mas Deus já anuncia ali no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, Deus já anuncia ali que ele tem um plano e ele vai resgatar essa humanidade com esse plano que ele vai colocar em prática. Então é interessante você observar que a partir de então Deus foi fazendo alianças com o homem foi quebrando alianças, Deus foi trabalhando a humanidade até que finalmente chegou o tempo em que o Filho de Deus se manifestou em forma humana, nasceu como uma criança, se desenvolveu, cresceu como qualquer outro ser humano e depois, por livre e espontânea vontade, ele, o Senhor Jesus, entrega a sua vida por amor de todos nós, para o resgate de todos nós, para a remissão dos nossos pecados, culminando assim, concluindo todo o projeto de salvação que Deus já havia preparado antes da fundação do mundo, na sua presciência, Deus já tinha preparado. Deu para compreender? A promessa da salvação é a mais importante, a maior de todas as promessas que Deus fez ao homem. A Bíblia fala sobre mais de 7.000 promessas. Mais de 7.000 promessas. Varia, né? Não temos um cálculo, um número exato, porque varia de interpretação de alguns textos também, para cima ou para baixo, mas o fato é que existe mais de 7.000 promessas bíblicas para o ser humano. Mas nenhuma delas pode se equiparar, pode ser comparada à promessa da salvação. Essa é, sem dúvida nenhuma, a mais importante, a mais extraordinária, a mais maravilhosa. Do que adianta nós sermos curados de enfermidades e não ter a salvação? Do que adianta nós termos uma vida confortável financeiramente se não temos a salvação? Do que adianta sermos pessoas respeitadas na sociedade pela nossa capacidade, por causa da nossa capacidade intelectual, por causa de algum talento que nós temos? Do que adianta nós termos tudo isso e não ter salvação? A salvação é a promessa de Deus mais importante, mais valiosa. E por que é a mais valiosa? Porque ela custou o preço de um inocente. A salvação, ela é pela graça, mas ela não foi de graça. Ela é pela graça.
Ou seja, é o favor não merecido de Deus. Nós não merecíamos, mas Deus fez o favor de entregar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Jesus fez o favor de morrer por nós na cruz pelos nossos pecados. Jesus morreu por nós, ele fez o favor de morrer na cruz pelos nossos pecados. No entanto, a salvação, ela é pela graça, favor não merecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos fez esse favor, mas ela não é de graça, ela custou o sangue precioso de Jesus. Por isso que o maior pecado que o ser humano comete hoje não é matar, roubar, adulterar, cobiçar. Não, o maior pecado, o pior dos pecados que o ser humano pode cometer é rejeitar Jesus como Salvador. Porque rejeitando Jesus como Salvador está menosprezando, está desprezando, rejeitando o preço que foi pago por ele, o sangue de Jesus. Foi pago um alto preço, um preço inestimável, incomparável, incalculável. O sangue de Jesus, não tem preço isso, mas sabemos que é caro, caríssimo, extremamente caro, tão caro a ponto de não poder ser calculado o valor. E dessa forma compreendemos que a salvação ela não é de graça, ela custou um preço muito alto. E rejeitar essa salvação significa desvalorizar, menosprezar o sacrifício, o esforço, o preço que foi pago na cruz do Calvário. Tá certo? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa grande promessa de Deus que é a salvação? Bom, vamos lá. O textuário da nossa lição está em João, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus ensinando aqui sobre a salvação que vem através dele mesmo, ele diz aqui que quem ouve a palavra dele e crê, né? Aí o texto diz aqui, crê naquele que me enviou, no caso ele está se referindo ao Pai, tem a vida eterna. Observe que Jesus está falando da vida eterna no tempo presente. Não terá, você já tem. A salvação, ela é por meio da fé, né? Ela é pela graça, por meio da fé. Se eu crer, automaticamente eu recebo a vida eterna. Isso me faz compreender que a vida eterna não começa quando eu morrer. A vida eterna começa quando eu aceito a Jesus. A partir do momento que eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu já estou vivendo a vida eterna ainda nesse corpo. Ainda nesse corpo limitado. Ainda nesse corpo físico, que vai se deteriorando aos poucos. Mas eu já tenho a vida eterna. Eu já estou garantido. Eu já tenho a salvação eterna. Observe aqui, Jesus está falando no presente. Jesus diz, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não terá, tem a vida eterna. Tempo presente. E aí na sequência do versículo, Jesus disse, e não entrará em condenação, ou seja, isso significa que quem tem a vida eterna não vai ser condenado, significa que você já está livre. Você já está livre. Não entrará em condenação, porque haverá juízo para condenar aqueles que estão perdidos. Haverá juízo para sentenciar os perdidos à condenação eterna. Mas Jesus está dizendo aqui que quem crer nele tem a vida eterna, vive no tempo presente a vida eterna e não entrará, não corre mais risco de sofrer condenação, não sofre mais risco de sofrer uma punição no juízo, tá certo? Porque aqui está muito claro, diz, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quando Jesus fala, passou da morte para a vida, Jesus está dizendo o seguinte, quem crê em mim, já
estar na vida eterna. Quem crê em mim já mudou de fase, já mudou de estado de espírito. O seu estado de espírito não é de perdido, condenado, derrotado, fracassado. Não, o seu estado de espírito agora é de um salvo, ou seja, a sua condição de vida. A sua condição de vida é de um salvo. Passou da morte para a vida. Deu para compreender? Jesus fala aqui da salvação como sendo algo que interfere no passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. A sua decisão te fez passar da condenação, da morte para a vida. Ou seja, quando você aceitou Jesus, você já passou. Já passou. A sua vida passada, a sua vida de pecados, ela já fica para trás. Você pulou da morte para a vida. No presente, você tem a vida eterna. Tem. E no futuro, você não entrará em condenação. Isso significa que você hoje, tendo a salvação, ainda está com seu corpo físico, que é um corpo associado à sua vida de pecado neste mundo, mas no futuro, você vai receber a redenção do seu corpo também, a transformação do seu corpo. Se você estiver vivo por ocasião do arrebatamento, seu corpo será transformado. Se você já tiver morrido, por conta do dia do arrebatamento, o seu corpo, você vai ressuscitar e o seu corpo será transformado. E assim você terá a transformação plena, né, e a sua condição plena para viver a eternidade. No entanto, hoje você já é um salvo em Cristo Jesus. Hoje você já vive a vida eterna. Você já desfruta das bênçãos que são próprias daqueles que vivem a vida eterna. E no futuro você terá a redenção plena do seu corpo para que você possa plenamente, integralmente gozar da vida eterna que o Senhor preparou para você. Deu para compreender? Bom, a nossa verdade prática diz assim: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ou seja, eu preciso refletir por que eu sou crente. Eu preciso refletir sobre isso. Eu sou crente para quê? Tem gente que é crente somente para melhorar de vida. Tem gente que é crente porque ele quer ser curado de uma doença incurável. Tem gente que se converte tão somente para que ele possa alcançar uma condição mais satisfatória neste mundo. Mas o próprio apóstolo Paulo ensinando, ele disse que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Somos os mais miseráveis dos homens. Então, peraí, eu não sou crente só para receber as bênçãos neste mundo. Eu não sou crente só para receber livramentos. Eu não sou crente só para ser curado de enfermidades. Eu não sou crente só para ser abençoado financeiramente. Não, isso tudo são coisas terrenas. A maior bênção que Deus tem a me dar, a maior bênção divina, é a salvação, é a vida eterna. Que só é possível através de Cristo Jesus. Então eu creio em Jesus, eu sigo a Jesus para isso, para ter a vida eterna. De maneira que eu posso viver a vida toda aqui morando de aluguel, não tem problema. Eu tenho certeza que no céu tem uma mansão me aguardando. Eu posso viver a vida toda aqui na terra pisando na lama, não tem problema. Eu tenho certeza que no céu eu vou pisar em ruas de ouro. Eu posso viver a minha vida toda aqui passando por problemas de enfermidades, doenças e até morrer de uma enfermidade. Não tem problema. Eu tenho certeza de que lá no céu eu nunca mais irei chorar, porque a Bíblia diz que Deus enxugará dos meus olhos todas as lágrimas. A vida eterna que o Senhor me traz, me garante, que Ele prometeu para mim, ela é tão extraordinária que me fará viver uma vida completamente diferente, superior a essa vida que eu vivo aqui. Então, a maior bênção que Deus tem para nós não é a cura, não são as bênçãos no campo material. A maior bênção é a vida eterna, é a salvação eterna.
Em João capítulo 3, versículo 4 até o versículo 21, nós temos aqui a extensão, né, o desdobramento do ensino que Jesus começou a trazer para Nicodemos no capítulo 3. O capítulo 3 de João, versículo 1, começa com Nicodemos tendo um encontro com Jesus, e Jesus começou ali naquele diálogo a explicar para Nicodemos que se não nascer de novo não tem condições de entrar no reino dos céus. E Nicodemos ficou curioso para entender como é que funcionava isso. E aí Jesus foi explicando para Nicodemos como era o processo de salvação. Nicodemos foi aprendendo ali com Jesus como é que funciona o nascer de novo, como que se processa, né, esse milagre na vida do ser humano. E Jesus foi desdobrando este assunto até que aqui, a partir do versículo 14, Jesus abre o assunto falando de uma forma mais ampla sobre a questão da salvação, mostrando que a salvação é um plano de Deus, não só para os judeus, não só para o grupo, mas é para todo aquele que crê em Jesus como Salvador. E aí no versículo 14 Jesus começa dizendo: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus faz uma comparação com um fato que aconteceu quando o povo de Israel estava no deserto. Números capítulo 21 diz que o povo murmurou contra Deus, e Deus enviou serpentes venenosas para picar as pessoas, para morder as pessoas no deserto. E muitos do povo de Israel morreram por conta dessas picadas, dessas cobras, dessas serpentes. E aí o povo se arrependeu, pediu a Moisés para que intercedesse em favor deles, e Moisés foi até Deus, né? Eles pediram para que Moisés intercedesse diante de Deus. Moisés foi até Deus e Deus falou para Moisés: Moisés, faça uma serpente de metal, coloca no meio do arraial, e todo aquele que for picado pelas serpentes venenosas e olharem para a serpente de metal serão curadas. E assim aconteceu. Então Jesus usa esse fato lá do livro de Números, e ele apresenta aqui essa serpente de metal como um tipo dele. Jesus falou assim, né? Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Né? Por quê? Porque todos que olhavam para a serpente eram curados. Todos que, uma vez picado pelas cobras, olhavam para a serpente, recebiam a cura. Jesus estava dizendo o seguinte: todos que estão feridos, todos que estão envenenados pelo pecado, se olharem para a cruz, se olharem para o sacrifício de Jesus na cruz, se crerem pela fé, olhando pelos olhos da fé, se crerem que Jesus morreu por eles na cruz, automaticamente serão curados da enfermidade do pecado, serão salvos da morte, como aquelas pessoas eram salvas a olharem para a serpente de metal. Então Jesus usou esse fato que aconteceu lá no livro de Números, na época do povo de Israel no deserto, justamente para fazer uma analogia, uma comparação com o que ele iria fazer na cruz do Calvário. Ele iria morrer, seria levantado diante de todos, e todos que crescem nele, que olhassem pela fé para ele e crescem, seriam salvos. Por isso que a Bíblia diz: olhando para Jesus, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. No versículo 15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16 é o texto áureo da Bíblia, né? É o texto áureo da Bíblia. Graças à conversa de Nicodemos com Jesus, nós temos aqui o texto áureo da Bíblia, porque aqui no desdobramento dessa conversa entre Jesus e Nicodemos, Jesus faz essa citação aqui, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui temos o texto áureo da Bíblia, onde o texto diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa, tão abrangente,
de uma forma tão extraordinária, que ele enviou o seu filho unigênito, seu único filho, para morrer por nós, né? E todo aquele que crê nesse sacrifício, na morte de Jesus na cruz, para perdão dos pecados, automaticamente alcança a vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas todo mundo é salvo? Não. Se a Bíblia diz que Deus enviou o seu filho para salvar o mundo e não para condenar, por quê que nem todo mundo é salvo? Porque a única condição que Deus exigiu para que o homem alcance a salvação é que creia. Creia. O homem não tem que fazer nada para ser salvo. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, como Paulo ensinou. Não é pelas obras que nós somos salvos. O ser humano não precisa fazer nada para ser salvo. Pagar promessas, pagar com dinheiro. Ele não precisa fazer nenhum sacrifício, nenhuma penitência para ser salvo. Não, a salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé. Tudo que Deus quer que o homem faça é que creia. Creia que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para perdão dos seus pecados. Então, o propósito do Senhor Jesus era que todos fossem salvos através da morte dele. Mas nem todos são. Porque, infelizmente, nem todos creem que Jesus é o Salvador. Nem todos creem que Jesus morreu na cruz para perdão dos seus pecados. Tá certo? E tem até gente aí que diz que crê em Jesus, mas vive praticando penitências e obras, acreditando que, sendo bonzinho e praticando suas obras, serão salvos. Esses que fazem assim estão anulando o sacrifício de Cristo. Versículo 18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Está falando de um estado de espírito, né? Quem nele crê, quem crê, nele não é condenado. Versículo 18, tá? Quem crê, nele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porquanto são feitas em Deus. Bom, agora nós vamos aqui comentar um pouquinho sobre o nosso comentário, né? A nossa lição, ela está dividida em 3 partes. Antes eu quero falar sobre os objetivos desta lição. O comentarista colocou aqui 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é explicar biblicamente a promessa da salvação. Vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Segundo objetivo, mostrar a natureza da promessa da salvação. E terceiro objetivo é refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Bom, agora nós vamos tratar aqui sobre a promessa da salvação. A promessa da salvação é o primeiro tópico aqui. Nós temos a promessa da salvação aqui, o primeiro tópico, dividido em 3 partes, tá bom? No primeiro tópico, o comentarista fala sobre uma maravilhosa salvação. Ele fala aqui da salvação como sendo uma promessa, né, que se cumpre em nossas vidas, e ele define também como uma promessa aqui maravilhosa. A salvação, ela é maravilhosa. No segundo subtópico, ele fala sobre a obra da salvação. É importante que a gente entenda, aí o comentarista colocou aqui um comentário que eu gostaria de fazer a leitura para vocês. Ó. O Evangelho de João nos mostra que a obra da salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, livramento da prisão, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação, propriamente dita, tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Sempre é importante lembrar que a salvação, ela é uma obra realizada, operada por Deus.
e não pelo homem. A salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus é uma obra realizada por Deus, idealizada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada em nossas vidas pelo Espírito Santo. O homem não tem nenhum papel a desempenhar dentro do plano da salvação. As obras do homem, o trabalho do homem é ineficaz, não tem valor nenhum dentro do processo da salvação. A salvação é uma obra operada pelo Senhor na vida do homem, uma obra feita pela graça mediante a nossa fé, tá certo? Então, a obra da salvação, ela é uma obra divina, feita por Deus em nossas vidas. E temos como o grande agente dessa salvação, Jesus, o Salvador, que está no terceiro subtópico aqui. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter. Salvador, libertador, preservador, conservador. Temos algumas referências que eu aconselho vocês a lerem aqui, que nos ajuda a compreender que quando a gente diz que Jesus é o Salvador, significa que Jesus, ele é o agente operador da salvação em nossas vidas. Ele executou, melhor colocando, ele é o executor da obra da salvação em favor das nossas vidas. Não tem mais ninguém, tá? Não tem mais ninguém. Ele foi o que executou a obra da salvação. E o que eu e você temos que fazer é tão somente aceitar que o sacrifício de Jesus foi suficiente para eu ser salvo. O sacrifício de Jesus. Então eu não preciso praticar mais nada para ser salvo. O que eu pratico hoje, em termos de mudança de vida, é por ser salvo. Eu não bebo, não fumo, eu não mato, não roubo, eu não adultero, eu não cobiço, eu não pratico essas coisas, não para ser salvo, por ter certeza da minha salvação. Por ter certeza, eu sou uma nova criatura, vivo como uma nova criatura porque eu creio que sou salvo em Cristo Jesus. Quando eu perco essa fé na minha salvação em Cristo Jesus, automaticamente eu vou acabar perdendo essas características que marcam a minha vida como um santo, como separado do mundo. Deu para compreender? No segundo tópico da nossa lição, nós temos a natureza da promessa de salvação, e aí nós temos aqui um tópico muito importante, acredito que é o mais importante desta lição, porque aqui nós vamos estudar a salvação por dentro. Nós vamos entender a salvação nos seus aspectos e como que ela se processa dentro da vida do ser humano. Porque nós pregamos que Jesus nos salvou. Nós pregamos que Jesus traz salvação. Tá, tudo bem. Aí eu aceitei Jesus, sou um salvo. Acabou? Só isso? Não, peraí. Tem um processo. Tem um processo. Um processo que vem se desenrolar dentro de mim, que vai revelar, que vai confirmar a salvação em mim. Existe um processo que ele é latente, ele é notório, ele é expositivo, ele é claro, ele é visível na minha vida, que vai confirmar essa salvação que eu tenho, ou seja, que vai, de alguma forma, comprovar que eu sou realmente salvo. Existem pessoas que dizem que aceitou a salvação em Jesus, mas você não vê nele o fruto do arrependimento, você não vê nele mudança de vida, você não vê nele um perfil de um salvo. Porque aquelas pessoas que realmente alcançam a salvação, elas experimentam um processo de mudança, tá? Experimentam um processo de mudança. E esse processo de mudança é operado pelo próprio Deus na vida dele. O próprio Espírito Santo trabalha isso. Então vamos lá. 3 aspectos importantes da obra da salvação na vida do ser humano. Número 1, justificação. Como funciona a justificação? Quando eu aceito a Jesus como Salvador, a cédula dos meus pecados, Colossenses capítulo 2, versículo 14, ela é cravada na cruz. Os meus pecados foram cravados na cruz, em Jesus. Tá certo? Então, Jesus assumiu os meus pecados. E ele
transfere para mim, transfere para você a sua justiça. Porque Jesus era santo, é santo, né? Mas enquanto estava aqui, Jesus, quando veio aqui como ser humano, ele não adquiriu a natureza pecaminosa como eu e você temos. Ele aqui, enquanto homem, era santo, justo. E quando ele foi crucificado na cruz, ele foi justo, sem pecado, totalmente santo. Então, quando ele foi crucificado ali, nós temos ali um processo de substituição. O sacrifício de Jesus ele foi um sacrifício vicário, ou seja, um sacrifício substitutivo, foi um sacrifício de substituição. Jesus tomou sobre si os nossos pecados e lançou sobre nós a sua justiça. Quando eu aceito a Jesus como Salvador, eu recebo a justiça de Cristo na minha vida. Automaticamente eu sou um justo. Por quê? Porque a justiça de Cristo é lançada sobre mim. Então eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Eu não sou justo porque eu sou perfeito. Eu sou justo porque Jesus me justificou. Eu não merecia isso, mas a justiça de Jesus veio sobre mim. E isso é instantâneo. Olha o que o comentarista coloca aqui para nós. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo. Isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido. É um salvo por intermédio da justificação. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Ou seja, quando Deus, nosso Pai, olha para nós, ele não vê mais os nossos pecados. Ele vê a justiça do seu Filho em nós. Você está entendendo o milagre da salvação, como se processa? Deus, ao olhar para você, ele vê a justiça do seu próprio Filho Jesus em você. Ele não vê os seus pecados mais. Os seus pecados ele não vai se lembrar mais. Ele vai ver a justiça do seu Filho Jesus em você. Então você é declarado justo diante de Deus a partir do momento que você aceita Jesus. Segundo aspecto da salvação que nós temos aqui, a regeneração. Como se processa a regeneração? O comentarista colocou aqui, para que a obra da salvação apresentada no Evangelho de João, capítulo 3, se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo. Jesus falou sobre isso para Nicodemos. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então o pecador se torna filho de Deus, nova criatura, que anda em novidade de vida. Aí nós temos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que nos ajuda a compreender isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós estamos falando de um processo de regeneração. Uma pessoa que nasce de novo, ele tem sentimentos diferentes, visão nova, uma nova visão, um novo coração, ele tem um novo sentimento, ele tem uma nova esperança na sua vida. É tudo novo para ele, porque ele foi regenerado. O que significa ser regenerado? Ele foi refeito, ele foi feito de novo. Ele nasceu de novo, se tornou uma nova criatura. Então ele passa a ver o mundo diferente, ele passa a ter uma concepção da vida diferente, ele passa a ter um humor diferente, é tudo novo, é tudo diferente na vida dele. Porque ele passou por um processo de regeneração. Ele se sente nova criatura, se sente diferente. Ele é um novo ser em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele trabalha esse processo de mudança. Então, se ele tinha ali um coração dominado pelos vícios, ele se liberta. Se ele tinha ali um coração cheio de mágoas, de rancores, ele perdoa. Ele consegue se desvencilhar desses embaraços, desses laços, dessas prisões e passa a viver uma novidade de vida.
Ele volta a ter prazer de viver e uma perspectiva diferente, uma expectativa nova. Ele passa agora a vivenciar a expectativa de morar no céu. Tá certo? Então, regeneração é isso. E temos o terceiro aspecto, que é a santificação. A santificação merece uma explicação muito boa também. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Aí o comentarista ainda continua dizendo o seguinte: em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. A santificação, ela é um aspecto da salvação que, por sua vez, se divide em duas naturezas também. Nós temos a santificação imediata, posicional. Sob o ponto de vista divino, a santificação ela é instantânea. Quando você aceita Jesus como Salvador, você recebe a justiça de Cristo na sua vida, o Espírito Santo trabalha a regeneração dentro de você e você automaticamente é um santo. Deus te vê como um santo. Se você for justificado, a justiça de Cristo está em você, Deus Pai vai te ver como um santo. Você sai da igreja um santo. Mas você entrou ali um bêbado, um cachaceiro, um viciado em droga, mas se você aceitou Jesus de coração, você vai voltar para casa santo. Santo. Sob o ponto de vista divino, você é visto como santo. Por quê? Porque você aceitou Jesus. Instantaneamente você recebe a santidade divina, a santidade de Deus em você. Agora, ao mesmo tempo que você recebe essa condição posicional, né, esse estado de Espírito de Santo, a santificação ela também é progressiva, aí falando sobre o ponto de vista humano. Sob o ponto de vista divino, ela é instantânea, certo? Aceitou Jesus, você é um santo diante de Deus. Agora, sob o ponto de vista humano, a santificação ela é progressiva. E como é que se processa isso? Vamos lá, o texto diz o seguinte: em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Ou seja, à medida que eu, agora crente, cristão, eu começo a buscar mais a Cristo, através da leitura da palavra, orando, congregando, me envolvendo cada vez mais com a obra de Deus, buscando ao Senhor. Eu busco ao Senhor através da oração, através da palavra, através do jejum. Eu vou procurando me aproximar mais de Deus. Automaticamente eu vou ganhando graça. Eu vou ganhando graça para me separar das coisas do mundo. Eu vou me distanciando cada vez mais das práticas mundanas, dos maus hábitos, e vou me tornando cada vez mais parecido com Cristo através do meu relacionamento contínuo. Você já percebeu quando um casal se casa, né? Tá lá, o homem se casou com a mulher. À medida que os anos vão passando, quanto mais tempo vai passando, você pode observar, esse casal, um vai adquirindo cada vez mais influência do outro na vida. De repente, um não gostava de passear e passa a gostar de passear porque o outro cônjuge gosta, então um influencia o outro. Né? Um não gostava de ir muito a festas e passa aí muita festa porque o outro influencia. Ou seja, a convivência, a comunhão ali contínua do casal faz com que um influencie o outro, até nos hábitos alimentares. Os hábitos de vestimenta, os hábitos de relacionamentos. Então, um acaba influenciando o outro. Por quê? Porque a convivência vai proporcionando isso. Quando nós estamos nos relacionando com Cristo intensamente, continuamente, a tendência nossa é nos tornar mais parecidos com Cristo. Adquirir os hábitos e um padrão de vida moral que se pareça cada vez mais com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Cristo, com aquilo que Ele nos ensina. Então, dessa forma, nós estamos nos santificando cada vez mais, se separando do mundo e nos aproximando cada vez mais de Cristo,
né, nos consagrando cada vez mais a Cristo. Deu para entender, irmãos? Bom, seguindo aqui a nossa lição, no terceiro tópico nós temos promessa e perseverança na salvação. Aí no primeiro subtópico, a base da promessa de salvação é Cristo. Cristo é a nossa base de promessa da salvação. Segundo subtópico aqui, apostasia individual. E o terceiro subtópico, ele fala sobre a promessa e a segurança da salvação. Falando sobre a segurança da salvação, veja bem, irmãos, a salvação é uma promessa de Deus. Que garantia eu tenho de que eu sou salvo? Que garantias eu tenho de que eu vou morar no céu? O Espírito Santo, que foi deixado aqui para ser o nosso consolador. O Espírito Santo que desceu para cuidar da igreja, para cuidar de mim, de você, ele é a garantia. Essa comunhão que nós temos com o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo na nossa vida, os milagres que o Espírito Santo realiza em nossas vidas, os dons espirituais que ele concede à igreja, o batismo com o Espírito Santo, essa graça que ele nos concede, os milagres que acontecem na nossa vida todos os dias, tantos milagres, tantas coisas extraordinárias que Deus concede, os livramentos, todo esse mover sobrenatural que acontece na vida da igreja, que acontece na nossa vida individualmente, nos serve de penhor. É uma garantia de que Jesus vai nos dar a bênção da vida eterna. Tá certo? Ele disse que foi para o Pai, mas voltaria para nos buscar. Mas enquanto ele não nos buscasse, o Espírito Santo estaria conosco, nos consolando, nos confortando, nos fortalecendo, nos enchendo, nos capacitando, batizando com o Espírito Santo, nos dando dons espirituais. Então, a presença do Espírito Santo aqui, nas nossas vidas, na igreja, é o penhor, é a segurança, é a certeza de que ele vai voltar e que a vida eterna é algo palpável e real que nós já vivemos e iremos desfrutar plenamente quando nós sairmos deste mundo e formos ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a segurança da nossa salvação, a segurança dessa promessa está no fato de que temos comunhão com Cristo. Temos comunhão com o Espírito Santo. Ele permanece conosco, permanece em nós. Ele continua falando conosco, continua nos consolando, nos confortando. Ele continua operando o sobrenatural em nossas vidas. E isso é uma garantia para nós de que ele, Jesus, vai voltar. E nós iremos desfrutar da vida eterna com ele na eternidade. Deu para compreender, irmãos? Bom, eu espero que a lição tenha sido esclarecedora. Se você puder, compartilhe o nosso vídeo, comente aí também, dê o seu like, fortalece aí o nosso vídeo e o nosso canal, né? Fazendo isso, você vai estar fortalecendo o nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham uma excelente aula nesse próximo domingo, dia 3 de novembro de 2024. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.